Convido os irmãos à leitura da palavra no livro de Números, capítulo 33, versículos 50 ao 56. Números 33, 50 ao 56 é a palavra para a pregação. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Que Deus, na sua graça, nos dê a bênção da fidelidade na exposição da palavra e fale aos nossos corações. Conheci um senhor que com muita humildade e com muita luta cuidou de sua família. Lutava no campo, com muitas dificuldades. Comprou o seu pedacinho de chão, foi ampliando, e ele disse: eu não quero para as minhas filhas a mesma luta que eu passei. Eu quero uma vida melhor para as minhas filhas. Enviou as suas filhas para a cidade para que pudessem estudar. Mas as filhas na cidade não quiseram nada com estudo. Uma delas, ainda na adolescência, ficou grávida, a outra se envolveu com vícios vários. Aquelas filhas não souberam valorizar e nem desfrutar do que o pai lhes oferecia. A vida delas hoje é muito difícil. Meus irmãos, certamente vocês conhecem situações outras assim. Alguns pais pensam: vou trabalhar ou vamos lutar e vamos deixar alguns recursos materiais para os filhos. Mas certamente os irmãos também conhecem muitas histórias onde a família, em vez de valorizar e desfrutar da herança recebida, acaba fazendo da mesma uma razão para intrigas, para disputas, para brigas, para inimizades. Meus amados, quanta dificuldade em desfrutar dos benefícios que procedem dos pais. Um conhecido e renomado pastor presbiteriano, brasileiro, não presbiteriano, mas protestante, adotou um filho, cuidou do mesmo como filho, lhe ofereceu privilégios vários. Aquele filho cresceu,
aquele filho se envolveu com vários vícios e aquele filho se levantou e matou o pai e matou a mãe. Quantos pais têm dificuldades em oferecer o que os filhos precisam, mas quantos filhos têm dificuldade em aproveitar os benefícios que procedem dos pais? E estas situações semelhantes a estas, certamente são conhecidas dos irmãos, mas situações assim também, infelizmente, acontecem em nosso relacionamento com Deus. No campo da fé, nós deparamos com a manifestação dos cuidados e da bênção de Deus, contínua sobre as nossas vidas. Bênçãos naturais que se estendem a todas as pessoas. Bênçãos espirituais reveladas na pessoa de Jesus, o qual evidenciou o amor para conosco, dando a própria vida na cruz. Mas diante de tantas bênçãos, muitas pessoas acabam se posicionando indiferentes e não desfrutam das bênçãos que procedem do Senhor. Os judeus estavam prestes a entrarem na terra da promessa, já estavam em Jericó, quase atravessando o Jordão, para enfim receberem a herança prometida pelo Senhor, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Entretanto, irmãos, aquele povo precisava ainda dar alguns passos antes de desfrutarem da herança que o Senhor lhes dava. Meus irmãos, nós temos também alguns passos que nós precisamos dar para então desfrutarmos das bênçãos e das maravilhas que o Senhor reserva para cada um de nós. E às vezes, em função de não darmos estes passos, nós não desfrutamos mais de Deus, da sua graça, do seu amor e do seu poder. Vejamos quais são estes passos que os judeus precisavam dar. Quais são estes passos que nós precisamos dar antes de desfrutarmos das heranças e bênçãos do Senhor? O primeiro passo que podemos acentuar aqui é desalojar os intrusos. Desalojar os intrusos. Diz assim a palavra lida: disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. O Senhor já havia dado a terra de Canaã a seu povo, conforme a promessa anunciada a Abraão. Aquela terra era do povo de Deus. Entretanto, outros povos habitavam naquela terra. Lembrando que o Senhor Deus é dono de céu e terra. Os povos que ali estavam não eram verdadeiros donos daquela terra. O Senhor havia dado a mesma ao seu povo. Eles ali estavam como intrusos. Para que o povo de Deus pudesse desfrutar daquela terra em paz, em alegria, vivenciando a bênção de Deus, eles precisavam desapossar, desalojar aqueles que ali estavam e que eram intrusos.
E o Senhor Deus foi muito direto com seu povo. Ele disse o seguinte: se vocês não desalojarem estes povos da terra que eu estou dando a vocês, estes povos vão furar os vossos olhos com espinhos, e estes povos vão feri-los com aguilhões, com ferrões em vossas ilhargas, nestas partes inferiores laterais. E, meus amados, se nós olhamos a história posterior, foi exatamente isto que aconteceu. No ato do povo de Deus de não desalojar os intrusos, os olhos deste povo foram feridos com espinhos, porque eles ficaram cegos diante da palavra de Deus. Eles foram oprimidos. E o Senhor Deus disse: se vocês não desalojarem estes povos, eu farei com vocês o que eu pensei fazer com estes povos. E os judeus experimentaram o exílio, espalhados por várias nações, porque o Senhor fez com eles o que eles deveriam ter feito quando tomaram posse da terra que o Senhor mesmo lhes havia dado. Se nós queremos desfrutar da herança que Deus nos dá por meio de Jesus, seu Filho, nós temos de Deus uma ordem. Nós precisamos desalojar os intrusos. Foi Deus quem nos fez. E Deus nos fez perfeitos, à imagem e semelhança dele, mas mesmo a despeito do pecado e da queda, o Senhor nos amou e enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. O diabo, não tendo poder de habitação na vida daquele que foi liberto por Jesus, acaba semeando na vida das pessoas alguns elementos que são intrusos. São intrusos porque Deus nos chama pelo Evangelho para sermos de Jesus, habitados pelo Espírito Santo, dirigidos pela palavra. Mas, pastor, quais são estes elementos intrusos que precisamos desalojar? Ah, meus irmãos, são muitos. Mas nós poderíamos sim levantar alguns. A insatisfação contínua é um elemento intruso no coração humano. Quando o Senhor nos revelou graça, salvação por meio de Jesus, nós deparamos com um mundo, e muitas vezes entre o próprio povo de Deus, um espírito de insatisfação. Pessoas que não estão satisfeitas com a vida, não estão satisfeitas com a família, não estão satisfeitas com a profissão, não estão satisfeitas com o corpo. E daí segue, irmãos. É preciso desalojar a insatisfação para que perdure em nossas almas a gratidão, porque Deus nos fez seus herdeiros.
A mentira é também um outro elemento intruso que procura se estabelecer em nossos corações. Embora conhecendo o Evangelho, muitas vezes nós somos tentados a levar uma vida mentirosa, uma vida que não está de acordo com o poder do Evangelho, da comunhão com Jesus, da fé, da esperança, da graça, do amor de Deus. Basta nós lembrarmos de um casal que estava na igreja, e este casal mentiu ao Espírito Santo, Ananias e Safira. De imediato, irmãos, aconteceu o que o Senhor Deus disse aqui: se vocês não desalojarem estes elementos intrusos, o que deveria acontecer a eles, acontecerá a vocês. Ananias e Safira foram afastados e morreram. Poderíamos pensar também na soberba, que nos leva a perder o senso de humildade, de dependência da graça de Deus. E a soberba esteve presente no coração do rei Nabucodonosor, que exaltava os seus feitos, as suas conquistas, as suas obras. Meus amados, ele viu a perda do seu reino, do seu poderio, porque não desalojou do seu coração a soberba. E o que dizermos do mundanismo, que é aquele apego ferrenho ao que é terreno, ao que é material, e aquela secura e aquela frieza para com o que é espiritual. Ora, isso nos remete à mulher de Ló. Estava tão apegada a este mundo e tão fria para o caminhar com Deus. Ah, meus irmãos, ela não desalojou o mundanismo do seu coração, mas foi desalojada da sua própria família. Com Deus não se brinca, irmãos, não se brinca. O Senhor se revela a nós como Deus da graça, do amor, e diz: eis a herança que eu estou lhes dando. E esta herança foi conquistada com o sangue de Jesus. Mas para desfrutarmos dessa herança, nós precisamos desalojar elementos intrusos na nossa vida. Muitos outros poderiam ser mencionados. Às vezes nós ouvimos pessoas que dizem: eu até gostaria de fazer a minha pública profissão de fé, de ser batizado, mas eu acho melhor não fazer porque não quero ser cobrado. Meus amados, precisamos desalojar, isto sim, os elementos intrusos e abraçar a graça de Deus. Ainda outros dizem: lá vem o pastor falando de pecado de novo. Meus amados, o problema não é este. Nós precisamos desalojar dos nossos corações tudo quanto é intruso e buscar graça em Deus para desfrutarmos da herança bendita que vem do Senhor. Quais são os elementos intrusos que tem estabelecido no seu coração, na sua alma? Você sabe que não fazem parte da herança do Senhor. Eles precisam ser desalojados. Você pode dizer nesta noite: Senhor, eu entro nessa guerra. A palavra nos mostra que existe uma verdadeira guerra, mas nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo batalha por nós.
Mas nós precisamos dizer: eu não quero intrusos no meu coração, na minha vida espiritual, porque eu quero viver para o meu Senhor e o meu Deus. Portanto, diga: fora intrusos, e que reine Jesus no meu coração. Mas esse texto nos mostra um segundo passo que nós precisamos dar para desfrutarmos da bendita herança do Senhor. Este segundo passo é destruir os ídolos. Assustou? É isso mesmo, destruir os ídolos. Está aí no verso 52. Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas. E deitareis abaixo todos os seus ídolos. Meus amados, esta ordem não justifica o uso da violência. Esta ordem divina não justifica também qualquer tipo de agressão e não significa uma agressão à liberdade religiosa. Sabe por que não, irmãos? Porque o Senhor Deus está falando para o povo cuidar da vida interna deles. Já viram aquela expressão, na minha casa mando eu? Nós somos responsáveis por nossa casa. Então o Senhor estava dizendo para o seu povo: vocês vão entrar na terra que eu lhes dei, será a casa de vocês, e na casa de vocês não haverá ídolos. Vocês vão destruir estes ídolos. O cumprimento desta ordem bíblica se dá quando nós nos dispomos a destruir os ídolos internos que estão aí, sendo carregados em nossos corações e determinando muitas práticas na nossa vida. Estes ídolos se mostram presentes quando nós damos honra a pessoas ou a coisas como se fossem Deus. Ou então, quando nós dependemos de pessoas e de coisas como se fossem Deus. Aí, poderíamos até fazer uma longa lista. Dinheiro, felicidade pessoal acima de tudo, custe o que custar, beleza, diversão, carro, até celular. Tem gente que se tirar o celular, ele fica fora do chão. Perde o jeito. Assim, irmãos, vamos trazendo para a vida e acumulando um punhado de coisas. E no momento da perda, no momento da falta destas coisas, as pessoas ficam perdidas. Alguns fazem do trabalho, da estabilidade profissional, a sua segurança. E Deus vai ficando assim em um segundo plano. Meus amados, o Senhor Deus diz: eu estou dando a herança para vocês. Mas vocês precisam saber quem eu sou, que eu sou Deus. E vocês precisam quebrar estes ídolos, vocês precisam destruir estes ídolos. Vocês não podem carregar estes ídolos. Prestar honra
Somente aquele que é Senhor como dono das nossas vidas, dependermos daquele que é Senhor como provedor e abençoador da nossa vida. Preguei recentemente em Santos, lá na igreja do pastor Milton, que pregou aqui no mês de outubro, aniversário da igreja. E naquela semana que estivemos lá em Santos, aliás, no dia que nós saímos retornando para Uberaba, o reverendo Milton estava saindo com sua família para o Paraná, onde a sua filha, com 26 anos, foi aprovada como juíza. Você olha, uma menina com cara de adolescente. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, foi a inquietação daquela menina. Eu ouvi muitas vezes dela. Ela não estava preocupada com a profissão. Se vai ser difícil, se vai enfrentar problema ou não. Ela não estava preocupada em morar longe da casa dos pais. Ela não estava preocupada em perder o seu contexto de relacionamento. Sabe qual era a preocupação daquela menina? E ela falou isso muitas vezes. Eu fui lá na cidade para onde eu estou indo, eu andei em todas as ruas e eu não achei a igreja presbiteriana naquela cidade. Qual igreja eu vou frequentar? Meus amados, isso mostra o significado do Evangelho, o significado da palavra. Principalmente em nossos dias, quando muitas vezes, lamentavelmente, nós vemos pessoas que anteriormente se mostravam ansiosas e se mostravam sedentas espiritualmente falando, mas depois de aprovadas em determinados concursos, alcançando determinada estabilidade, se esfriaram e abriram mão da fé, parecendo que Deus era apenas um instrumento de autoajuda para a realização pessoal e não o Senhor digno de adoração, digno do nosso serviço, a dirigir a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que os ídolos dos nossos corações sejam quebrados, porque só assim nós poderemos de fato desfrutar das heranças e das bênçãos do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Portanto, nós vemos aqui 2 passos necessários: desalojar, destruir, e aí sim podemos tomar posse do que Deus nos oferece. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque nesta terra eu vou-la dei para possuirdes. Deus havia dado aquela terra para o povo possuir, plantar, colher, onde eles pudessem construir a identidade pessoal de dizer: aqui é uma nação que ama, que serve a Deus, que cultua o Senhor, que tem aliança com o Senhor, para que o povo ali pudesse desfrutar liberdade, sem a intromissão dos inimigos, para que o povo ali pudesse desfrutar da proteção divina, para que ali pudessem frutificar, para que o povo pudesse crescer, se espalhar por toda aquela terra como uma forte e abençoada nação plantada pelo Senhor. Mas, irmãos, aquele povo não soube tomar posse da herança que Deus lhes deu em função da desobediência. O Senhor Jesus afirmou que o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O salmista no Salmo 1, quando falou a respeito dos ímpios, ele falou também sobre o justo.
Disse que o justo é como árvore frutífera plantada junto a ribeiros, que no seu devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz, será o quê? Será bem sucedido. Ah, meus irmãos, Deus tem herança eterna para o seu povo. Mas Deus tem bênçãos gloriosas no hoje também, no aqui. Nós precisamos tomar posse das bênçãos maravilhosas que Deus nos dá, da vida abundante, de fé, de alegria espiritual, de poder no Espírito Santo, de vitória. Mas para isso, nós precisamos aprender a dizer como filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É preciso levantarmos em decisão verdadeira dos nossos refúgios, dos nossos desertos e dos cantos que nós nos achamos, dizendo: existe um Pai poderoso cujos braços estão abertos para me acolher, e na casa de meu Pai há fartura de tudo quanto eu preciso. Saibamos nos levantar. Meus irmãos, é muito bom nós podermos avaliar e reavaliar as nossas vidas. Recentemente, eu tenho, como muitos irmãos já sabem, eu tenho um sítio herança de meu pai, e eu vou dizer para os irmãos que eu gosto demais desse sítio. Eu gosto de um sítio arrumadinho, onde você vai, gosto de ver os animais, gosto da natureza. Mas, há algum tempo eu já tomei uma decisão e renovei essa decisão essa semana. Entreguei nas mãos do meu irmão e vou lá quando dá certo. Às vezes, uma vez no ano, 2 vezes no ano, não mais que isso, em função de uma única razão. Como eu disse, não é porque eu não goste, não é porque eu não precise de algum recurso que lá sempre me ofereceu, mas é porque eu não sei quantos anos de ministério eu terei. E eu preciso investir de maneira integral, o quanto possível, a minha vida no serviço e na obra de Jesus Cristo. E que Deus, na graça dele, me use. Essa é a minha oração. Que Deus nos ajude, irmãos, a darmos os passos que nós precisamos dar.